Bem-vindos ao podcast Cine Desgraça, onde a sétima arte e a realidade deprimente são estudadas a fundo. E qual é o tema de hoje? Cruella, ao tentar se diferenciar de sua obra original, traz vários elementos de obras icônicas passadas, se transformando em um pastiche. Reproduz uma estética setentista idealizada, quase um retrofuturismo de uma Londres do cenário do punk e do glam. A rebeldia de Cruella é usada como elemento estético, além de não ser um fenômeno sociocultural, mas de indivíduos extraordinários, destinados a mudar o mundo. Mudar até certo ponto, pois como o filme mostra, a própria rebelde carrega consigo e perpetua aquilo que ela combate. Olá, ouvintes! Hoje vamos falar sobre um filme terrível. Eu não sei, eu dou minha opinião já logo no início. Enfim, eu vou dar. A gente vai falar sobre Cruella, que é um filme mais recente da Disney, um dos live actions que ela tem feito. E meu nome é Matheus, mais uma vez aqui. Estou acompanhado de outra pessoa, por favor, se apresente. Olá, meu nome é João Paulo e eu não pago Disney Plus, não tenho interesse de pagar, mas infelizmente conheço pessoas que têm esse vício e pagam. E é assim que a gente consegue. É. Não é pirataria, claramente não. Disney, se quiser dar dinheiro pra gente, pode dar, que a gente não faz essas coisas, não. E o filme tá no cinema, né? Quem sabe a gente foi lá ver o filme no cinema e pegar Covid ao mesmo tempo. Exato. Antes de começarmos o podcast, queremos lembrar vocês que nós temos nossas redes sociais, nós postamos coisas legais lá. Então, se você quiser ver a nossa página no Facebook, nosso perfil no Twitter, se inscrever no nosso canal no YouTube, que é muito importante pra gente conseguir monetização, faltou só 990 mil pessoas. E a nossa campanha no Apoia-se, que também daqui a pouco, se a gente alcançar a primeira meta, vai ter sorteio. Você pode ver a nossa sessão, a gente vai ter a nossa primeira sessão. Exato, você está perdendo a oportunidade de ver filmes ruins com pessoas boas ao seu lado falando abobrinha. Então, se você colar no Apoia-se, você pode participar dessa grande comunidade que apenas cresce nesse país. Tem 5 pessoas. Hoje, nesse episódio, temos um convidado muito especial, um escritor com 2 livros publicados e que fez o esforço herculano de ver essa grandíssima obra de 2 horas e 20. Robin, por favor, se apresente. Se quiser plugar qualquer coisa também, fique à vontade. Olá a todos que estão a me ouvir, a minha voz maravilhosa. Pois é, estou aqui com certeza não forçosamente. Não me obrigaram a ver esse filme. Repito, não foi obrigado. Foi por amor. Foi exatamente por amor. Porém, estou aqui pra trazer todas as minhas opiniões sobre esse filme muito ruim, o qual eu vi. Toda a minha experiência de derreter os olhos e é isso. Vamos que vamos. O nome do podcast é Cine Desgraça, né? Se você estivesse esperando alguma coisa positiva, o que a gente tá vendo é difícil. Até porque o episódio que a gente fala de uma coisa que a gente gosta é o menos visto. Não, mentira, agora ele tem uma audiência até maior que o do episódio do Rambo, eu acho. O povo está se empenhando. É o povo que viu a arte muito bonita que eu fiz e que deu um baita trabalho. Pois é verdade. A gente se esforçou e refez a arte pra chamar mais atenção e as pessoas gostaram e foram atrás do episódio, que bom. Significa que a gente pode fazer episódios sobre coisas que a gente gosta, então não precisa só sofrer. Mas sofrer um pouquinho a gente sempre sofre. Valorizar a arte nacional. Valoriza a arte nacional. Valoriza a arte nacional. Pois é, né, velho? É episódio sobre filme nacional, é por isso também que a galera não viu. Antes de começar, já vamos avisando que tem spoiler. Exato, então vai ter spoilers, mas o filme, ele é profundamente previsível. Então, se você vê alguns minutos dele, você já vai sacar o que vai acontecer. Eu já vi ele 10 anos atrás. Em vários lugares diferentes. Então, você vê Diabo Veste Prada, vê uns filmes assim, tipo blockbuster dos anos 2000, você viu ele. Então, o spoiler, talvez ele seja relativo. Porque você já viu esse filme. Você não viu a montagem de câmeras com os atores, a cenografia, mas esse filme você já viu, com certeza. Eu diria que uma das poucas coisas interessantes do filme é o casting, porque eu diria que tem muitos atores talentosos, todos muito mal escalados para papéis ruins, né? Eu ia falar, muito mal aproveitado, tem atores muito bons. A Emma Thompson, ela só ficou com cara de nojenta o filme inteiro, ela não atuou. A Emma Stone tá bem, mas já esteve muito melhor em vários outros papéis. Até porque ela tá fazendo um papel meio... Não sei, é uma coisa que ela já fez em outros filmes da juventude dela, talvez, assim. Então o filme ele tem um casting interessante, digamos assim, mas ele é mal aproveitado.
Ou seja, se você quer ver o filme, pelo menos fica pensando, olha, aquele ator ali, aquele ator ali, aquela atriz. E é isso. Contente-se somente com as aparições. Falando um pouco sobre o filme conta a história de origem, né, da personagem da Cruella, do 101 Dálmatas, mas, sendo franco, não é a história da Cruella, é uma mulher que, sei lá, falaram que é a Cruella, mas poderia ser qualquer mulher de qualquer outro filme da Disney, sei lá. Eles reinventaram, né, a personagem. Então, tipo, é só... Eu nem diria que eles chegaram a reinventar, eles basicamente criaram uma personagem nova e aproveitaram, sei lá, Dálmatas. Eu diria até que esse filme é quase que um spin-off da franquia 101 Dálmatas de um universo paralelo, porque é muito diferente, eu acho que eles só aproveitam a ideia de ser mais ou menos uma adaptação. Então a gente tá agora no universo cinematográfico 101 Dálmatas. Mas tudo é isso, né? Tudo é MCU, tudo é transmídia, tudo é coisas que servem pra vender boneco, né? O filme é dirigido pelo Craig Gillespie, sei lá, Gillespie. Ele é australiano e ele dirigiu Eutônia, que é um filme bom, que tem a Margot Robbie fazendo a Tonya Harding, né? Que é a... Patinadora maravilhosa, por favor, pise em mim. Isso. E o filme é bom, eu diria que é um filme muito superior à Cruella. O uso das músicas. Tem muitas características dele, até no filme da Cruella, assim, questões do tipo de câmera que ele gosta de usar. Mas o outro filme é mais interessante. Sabe outra coisa que ele dirigiu que também é muito superior a Cruella? A campanha do Obama. Porque ele também foi responsável por parte da campanha do Obama. Ele fez um comercial do Obama. Exato. Esses comerciais que ele fez também, eles possuem uma direção mais interessante que Cruella. É isso. E ele dirigiu muitos comerciais. Ele é um cara que entrou, acho que, no mundo do cinema depois, né? O foco dele era a carreira de comerciais igual o Michael Bay. Ele é o Michael Bay, só que ele não adere tanto à ideia das explosões. O que é uma pena, eu acho que se tivesse explosões, talvez o filme se tornasse um pouco mais interessante. Sendo muito sincero, é aquele filme cheio de clichês, vários daqueles arquétipos muito... Já muito consagrados no imaginário popular. Então tem aquele negócio, a personagem da Cruella, nos primeiros minutos, ela se torna órfã, né? Ela é uma menina meio rebelde, aí ela tem que depois... Ela é jogada nesse mundo muito cruel, e aí ela forma a trupe de desajustados, quase. Aí o filme depois, né, depois dessa história de órfã, de criança, passa pra ela mais velha. E depois o filme se torna uma versão ruim de O Diabo Veste Prada. Mas é aí que vem um pulo do gato. Você vê esse filme, você vê esses clichês e você fica... Mas eu acho que eu já vi isso antes. Por que isso me lembra Diabo Veste Prada? Pô, essa coisa da Emma Stone fazendo uma personagem meio déclassée, né? Assim, permeando uma aristocracia também não é meio estranho. É aí que você percebe que você tem... dois roteiristas importantes desse filme, eles produziram os filmes que servem de inspiração e, em alguns momentos, assim, até demais. É o Tony McNamara, que ele foi o escritor de Favorita, que é um bom filme, em que você tem a Emma Stone, que ela meio que é essa déclassée e tal, e ela tá permeando essa aristocracia, e você tem a Aline Brosh McKenna, que é roteirista do Diabo Veste Prada, que é um filme que claramente o Cruella ele acaba se inspirando e, de certa forma, até copiando, né? A personagem, né? A dinâmica de uma mulher mais nova, mas que ela é perspicaz, ela é astuta, e essa chefe dura, rígida como a Miranda. Só que a construção dos personagens não é interessante, a narrativa não é tão interessante também, o filme ele nunca explora realmente esse aspecto, mas você percebe que realmente o filme ele possui essas influências e os clichês não são despropositais, digamos assim, né? Eles vêm dessa influência do fato de que tem vários roteiristas e diretores que estão trazendo consigo certas obras passadas. Esse filme também tenta ser um pouquinho Coringa, em que ele realmente tenta analisar... Lógico que o Coringa é um filme mais pé no chão, mais sério, né? Do jeito tosco. E mesmo sendo meio complicado, ele traz um pouco mais de discussão do que Cruella. Cruella eu acho que ele... É aquilo, é um filme da Disney, ele não se propõe a grandes debates ou até mesmo grandes ideias. Mas aí tem as questões, ele tenta ser um pouquinho Coringa, né? Inclusive tem a música que toca no trailer do Coringa, tá no filme. Porque a própria trilha sonora do Cruella, ela é extremamente pouco inventiva e interessante, né? Tem a cena clássica tocando Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. Você tem uma trilha sonora de hits, mas muito mal trabalhada durante o filme. Eu acho que eu que escolhi a trilha sonora daquele filme, contendo todo o meu talento de não ouvir música.
E só É, pesquisar ali, tipo, nesse aplicativo de música aqui. Que música tem essa palavra? Pronto, vou botar nessa cena que ela tá fazendo isso. Foi assim que foi escolhido. Parece muito playlist, né? Sim. Eu acho que vai pra uma daquelas outras questões que o Matheus já falou da influência do Scorsese, né? Porque o Scorsese faz isso, e ele faz isso muito bem. O Scorsese, ele até tem a coleção em fita. Eu não sei se ele já passou pro CD, mas ele tinha as músicas que ele gostava de ouvir na rádio em fita, separado. É aquilo, músicas que ele tinha ouvido e falou, eu vou botar num filme um dia. E o Scorsese fazia isso, ele se importa muito. Igual o Tarantino, mas eu não vou falar bem do Tarantino, porque eu quero que ele porque morra. não merece, né? Você falar bem dele. E tem isso, tem essa questão do uso da música, que ele tenta pegar várias referências e não funciona. Também o filme tem um pouquinho de Tim Burton, principalmente na direção de arte, mas que... A direção de arte do filme é até um pouco complicada. Os figurinos são muito bem feitos, mas o resto da direção de arte ainda assim é um pouco genérica. Tem aquela Londres com uma cara muito de Londres, de filme. A fotografia não é interessante. De vez em quando ele tenta até usar, coloca um tracking shot, faz um plano mais longo, mas nada que salte os olhos, não é nada muito interessante. Sim. Né? Ao contrário do Eutônia, que é um filme que visualmente é bem bacana, tem cenas muito legais. Sim. Então é um filme que tem muitas influências e várias pessoas e extremamente mal aproveitada. É um trabalho de universidade, né? Eles juntaram 5 pessoas ali, né? Os roteiristas, cada um foi responsável por uma parte e eles juntam e sai aquele Frankenstein maluco. É isso que é Cruella. É basicamente isso. E é muito mal aproveitado os talentos das pessoas, porque tem pessoas, né, relevantes ali dentro do projeto. Chega a ser impressionante o tanto de talento que acaba sendo desperdiçado no filme. A trilha sonora, o compositor da trilha sonora, que eu não consigo me lembrar de nenhuma música original do filme, porque quase toda hora tem esses needle drops e a trilha original praticamente não aparece. É um cara muito talentoso, ele fez a trilha sonora de Moonlight, que eu acho uma trilha sonora muito bonita, mas ele não aparece. Ele é mal aproveitado igual praticamente todo mundo do casting, da direção. Vai que ele leu o roteiro e fez com má vontade, tipo, pelo amor de Deus, por que meu nome está aqui? O que estou fazendo? Mas eu acho que faz parte do próprio processo criativo de construção de filmes da Disney, desse grande conglomerado que hoje é a Disney, a própria estrutura, porque são filmes voltados pro marketing, são filmes, é aquilo que a gente vai falar de transmídia depois. Eles são voltados para essa experiência ampla de conteúdo de mídia, é para você vender boneco, é para você vender um CD, pra você vender coisas que fogem do filme. É pra você vender a coleção da Mac, edição limitada, versão Cruella. Exato. Que talvez eu tenha comprado. Exato, é uma experiência para isso. Então ele não é feito para ser unicamente um filme. Então ele é realmente um produto industrializado, né? Então você pode colocar vários nomes que o processo ele vai meio que solapar esses nomes e esses talentos e vai se tornar esse produto muito genérico. São filmes muito controlados pelos acionistas, né? Que era um problema que a Marvel tinha, né? Não é à toa que o Edgar Wright, ele foi demitido quando ele estava dirigindo Homem-Formiga, e depois a Marvel inventou esse negócio. Não, vamos chamar um pessoal diferente, vamos chamar o Taika Waititi, mas isso não é uma fase depois, quando ela ainda assim encontrou nomes que poderiam fazer o que ela queria que fosse feito. Não é como se ela realmente fosse dar espaço para pessoas pensarem em coisas originais e tal. Ela queria algo que fosse interessante financeiramente. E a gente pode falar sobre as várias decisões da Disney, da Marvel, sei lá, dos filmes do George Lucas que acabaram entrando por isso. E o fato desses roteiros também serem muito confusos, eu imagino, a gente não tem acesso a isso, nem tem como ter por agora, de realmente construções de roteiros e de gravações de várias cenas e durante todo o processo você tentar ver a reação de um certo público, porque realmente é uma coisa bem do marketing mesmo, né? De você pôr certas cenas para pessoas verem, elas vão dizer como ela reagiu e a partir disso eles vão moldando essa obra, que é uma coisa que a Disney super pesquisa bastante, né? Eu vi algumas pessoas falando que achavam que o problema do filme estava mais na edição, que provavelmente ele foi picotado em algum momento na edição, talvez algum tipo de regravagem, mas eu tenho a impressão que talvez a história mesmo que não fizesse muito sentido, porque a história, eu diria que em nenhum momento ela acaba sendo forte, ela é muito fraca, muito, sei lá, não precisa ser realista, ela só é desinteressante mesmo. Você não consegue criar nenhum tipo de interesse por quase nenhum personagem em nenhum momento. O único personagem que se salva é o Ink. O Wink é maravilhoso.
E ele potencialmente não existe, né? Ele pode ser CG, 100%. É. A Não gente sabe. não sabe se o Wink está presente. Para quem não se importa com os spoilers e ele tá ouvindo o podcast, o Wink é um cachorro de tapa-olho. Então não tem como não resistir. Exatamente. E é um cachorro de tapa-olho que usa disfarce. Como? Como você consegue criar um personagem melhor do que cachorro com tapa-olho que usa disfarce? Pra gente analisar esse filme, a gente tem que entender. Esse tipo de filme que é feito muito com o público, tá? Geralmente são filmes muito fáceis de serem digeridos, e muito fáceis de entender, né? Então, assim, praticamente todos os personagens fazem parte dos arquétipos junguianos, que são esses padrões, né, que existem na sociedade, que pertencem ao inconsciente coletivo. Não, então, na verdade o que acontece é que a parte do marketing, eles se apropriam, né, dessas teorias de uma maneira muito tosca e aplicam pra criação, né, de conteúdo cultural. Não, essa aqui é a questão, né? A ideia do monomito e da jornada do herói, que depois a gente vai explicar, vem disso, vem dessa ideia de tentar repensar os arquétipos, e aí depois isso é completamente apropriado pelo marketing, porque é exatamente essa ideia de serem coisas que pertencem ao inconsciente coletivo, todo mundo conhece, consegue se identificar. E aí o filme é baseado nisso, né? A Cruella é a personagem da heroína, os dois caras, que até agora a gente não falou, é o Gaspar e Horácio. que é Jasper and... Horace. no original, que são os capangas da Cruella no filme antigo, do 101 Dálmatas, lá dos anos 60. Mas que nesse outro são os amiguinhos dela, são praticamente a família. Né? Eles são os ajudantes. E o filme é cheio desses arquétipos, né? E o outro que eu acho que é o mais forte é o da baronesa, né? Que vem também muito dessa... que os arquétipos eles foram muito usados numa análise de gênero também. E aí tem essa questão da mãe malvada, da madrasta, que o filme apresenta, que são imagens que a gente já viu em tantos filmes e em vários outros momentos, que eles já fazem parte do nosso consciente. Então é muito fácil identificá-lo. Ao mesmo tempo é muito fácil de você usar esse tipo de personagem na E é história. aquilo que a gente falou, né? Apesar deles usarem esses atalhos, né, na utilização de arquétipos, dessas coisas que já estão dentro do nosso imaginário, não há nenhum problema necessariamente em você fazer isso a partir do momento que isso serve como um atalho pra você construir algo mais interessante depois. Nesse filme não, Ele só apresenta os personagens, você não... O problema dele é que você não consegue criar empatia por praticamente ninguém. A própria personagem da Cruella é uma personagem, Ela é babaca. eu diria que bem desinteressante. Ela é meio babaca. 90% do filme ela tá sendo babaca. Ela não é uma pessoa ruim? Não. Ela não é a vilã igual ela era no outro filme? Não. Mas ela é desinteressante. E os outros personagens, tirando o Wink, são todos meio chatos. Aparecem em pequenos momentos, né? E aí então fica um pouco isso também da ideia de usar... De você tentar usar esses atalhos narrativos pro roteiro, né? Só que o filme não sabe usar, ele usa de uma maneira pobre. É ruim, no final é ruim. Os clichês, eles se tornaram algo muito confortável na filmografia agora live action da Disney. Ou você usa os clichês, ou você pega exatamente a mesma história que você já tinha pronta e faz outra vez. O problema de Cruella é que você vai lá... Não é que nem, sei lá... Tá, eu não tô esperando um 2021 que você sai pensando, coisa assim. Mas ao contrário de um filme que você sai do cinema e fica... Nossa, eu sou muito burro, não entendi nada. Esse filme te chama de burro. Ele vai lá na sua cara e diz, tá vendo esse óbvio? É óbvio. Tá vendo esse negócio? A gente vai explicar pra você entender em uma cena expositiva de 2 minutos. O filme tem cenas expositivas bizarras de explicando o que é um objeto, ou de que acabou de acontecer na cena passada. E, velho, é um filme que, na verdade, a gente pode falar disso. Ele não é um filme infantil, né? Até porque ele é tipo 12 anos, né? Se não me engano, lá fora. PG-13. Apesar disso também não fazer sentido, porque o filme não tem violência explícita, ele não tem palavrão algum. Ele não é um filme necessariamente para um público de crianças, até porque eu acho que mesmo adolescentes não se divertiriam tanto vendo esse filme, porque ele é longo e não é tão interessante. Ele é destinado a pessoas fãs da Disney de 20 e poucos anos que tem muito dinheiro pra gastar em Funko Pop. Esse é o público-alvo desse filme. Mas ele subestima muito esse público ainda assim, porque ele é extremamente expositivo. Ele tem as cenas expositivas e ao mesmo tempo ele também não consegue se tornar um filme interessante de forma alguma. Você pode trabalhar todas essas coisas, você pode usar os personagens que a gente já conhece, mas o filme ele tinha que ser bom pelo menos na questão de divertir, você tinha que
ter um interesse pelos personagens, querer saber o que vai acontecer com a trama. Só que o filme é aquilo, a trama dele é muito fraca, não te surpreende em momento nenhum, os personagens não são legais, e ele realmente parece só mais aquele filme número 1 trilhão que a Disney lançou esse ano. Mas é um filme de 200 milhões de dólares. Meu Deus, velho. Que bizarro. Você para e pensa, 200 milhões pra fazer isso aqui? Foi tudo marketing. Não pagaram mais ninguém. Mentira, pagaram a tinta de cabelo e as perucas da Cruella e o marketing, pronto. Não, basicamente pagaram a música, os atores e o marketing. Não pagaram música porque tiveram que fazer cover. Não, mas é porque é difícil conseguir, na verdade, o direito de... É caro, na verdade é Mas muito eles caro. tinham 200 Sai mais uns 5 milhões. É muito dinheiro. Esse é, ó, 200 milhões é tanto dinheiro. Você lembra da Forma d'Água. A Forma d'Água é um filme muito bem feito, tem uns efeitos legais, tem um cast muito bom. Aquele filme custou 20 milhões. Dava pra ter feito 10 daquele filme com o dinheiro desse filme. Mas o marketing é muito isso, né, velho? E ele fica constantemente produzindo um monte de paper, velho. É muito bizarro ver, tipo, pesquisa. Porque eles usam umas paradas, assim, matemática de outro planeta, assim. Você vê uns gráficos malucos tentando explicar o porquê isso aqui é melhor pra vender determinado produto, pra contar certa narrativa. E você fica, caraca, eles realmente têm que, tipo, justificar muito gastar esses 200 milhões. É basicamente um esquema de pirâmide maluco, velho. Eu fiquei, tipo, numa toca de coelho maluco, vendo artigo de marketing. Você tem umas fórmulas malucas pra tentar explicar como construir um roteiro. Eu fico, caraca, velho, alguém tem que parar o marketing. Marketing de cinema é muito doido. Eu faço marketing da internet e eu já me perco nos números. Como é que você numeriza? Ah, sei lá. Aí eles pegam as paradas de psicologia meio mal trabalhado, aí eles fazem uns artigos, aí você fica lendo aquilo, aí você fica, cara, realmente eles fazem de tudo pra ter esse acesso a 200 milhões pra justificar, tá ligado? Esses filmes geralmente metade é gasto com marketing. E você vê as campanhas de marketing com força, né? Tem outdoor nas cidades, passa comercial no YouTube toda hora, na televisão. Mas esse filme que tá no streaming, que a Disney já cobra, não sei, tipo R$60, né? Pra você ver o filme, além da sua assinatura de streaming, e tá nos cinemas. É aquilo, a animação, apesar de tudo, apresenta a Cruella de um jeito interessante. A partir do momento que você tenta justificar, aí você fica aquele negócio meio de Coringa. Porque Coringa também, você já tinha 1000 histórias de origem. A Cruella não, a Cruella se resolve criar, mas volta pra aquilo, a Disney já tem tanta propriedade intelectual, vamos agora contar a história das vilãs. Só que ao mesmo tempo que a gente conta a história, a gente, na verdade, está inventando uma nova vilã, porque essa não é a Cruella. Ela só tem o mesmo nome, ela só tem os dálmatas e ela só tem a Inglaterra. Mas eu fico triste, porque assim, existem muitos vilões que você tem um apego, que mesmo sendo do mal, você vai lá e fica, nossa, ele tem um quê misterioso, traz um negócio assim. Mas a Cruella não, sabe? Tipo, eu acho que foi puramente uma decisão estética. E disseram, tá na moda agora ter roupa doida e cabelo colorido. Vamos pegar a Cruella aqui e fazer um Paranauê muito doido pra as crianças ficar legal e comprar brinquedinho, maquiagem e ficar falando da gente. É só isso. Eu vou falar depois, no momento, no podcast, que é muito provavelmente essa escolha da estética rebelde, né? Vamos pegar uma vilã, tem que ser uma vilã, né? Que a gente tá nesse momento, né? Meio, girl boss, girl power e tal. Então a gente vai criar, pegar uma história de origem dessa vilã e aproveitar essa estética rebelde pra se apropriar também desse momento de certas manifestações que a gente tem acontecido, né? De uma certa politização da sociedade. E é até uma coisa engraçada, né? Porque o personagem original da Cruella, ela não é subversiva, ela não é rebelde de forma alguma. Ela é meio perua. Ela é bem perua, né? Gente, ela é a vizinha rica que a gente tem hoje em dia. Mora aqui, assim, sei lá, em condomínio chique. Tem a piscininha dela, é isso! Cachorrinho, hoje em dia ela teria um Lulu da Pomerânia. Com certeza. Pintaria o rabinho e pronto. É isso, sabe? Porque, afinal de contas, a única história de origem que vale a pena é o Rei Leão 1,5. Que aquele é a história de origem contada do Timão e do Pumba e o primeiro filme contado a partir da perspectiva deles, né? Eu acho que aquele ali é o ápice. Aquilo ali é que a gente tinha que se focar.
Por que não voltam? Aquilo a Disney acertou. Foi a única continuação que a Disney fez que ela acertou. E que no final é o quê? A história de dois pais gays criando seu leãozinho. Exatamente. Realmente É isso. por isso que faz sucesso. Né? Aí é engraçado, ele desconstrói a personagem assim, até um ponto que tiram duas coisas que são símbolos dela, né? Que ela tem aquela cara assustadora de vilã, ela faz umas caras. Mas aí depois você coloca a Emma Stone, é uma atriz bonita, aí pra fazer a personagem feia, e esquisita e velha, né? Também, ela não é mais velha, ela é jovem. Ela não é mais tão má, agora ela só é rebelde. E a personagem da Cruella é completamente diluída e se torna também parte de uma estética. E eles são covardes e não querem que ela matem os dálmatas. Pura covardia. Esse que é o ponto. Ela não pode ser má com os dálmatas, mas os dálmatas podem literalmente matar a mãe dela. Velho, se pode fazer roupa de raposa, pra mim pode matar cachorro também. Não, ele tem literalmente a cena que ela fala: Você acha que eu faria isso? É claro que você faria! Você fez no filme antigo. Eles fazem esse bait, eu acho que em algum momento um cara ele viu isso e falou, uau, que genial, não é ruim. Eles fazem isso e depois eles aproveitam a tal cena pós-crédito que se tornou um símbolo disso. Faz parte muito dessa linguagem transmídia também que a gente pode comentar. Eu acho triste ter cena pós-crédito só pra ter cena pós-crédito. A gente tem que acabar com a cena pós-crédito e tem que voltar aos erros de gravação. Sim! Tem que ter os erros de gravação das animações, que nem tinha com as animações da DreamWorks, que passava depois os erros de gravação de animação, que eu acho incrível. Monstros S.A. tinha. Não, e Monstros S.A. é ainda melhor porque ele tem aquele final com... Eu nada seria se não fosse você. Exato. Nossa, é muito boa aquela Velho, o música. Mike Wazowski errando a música é incrível. A Pixar ela fazia muito bem isso, é uma coisa que não fazem mais. Tem que acabar com apresentação, com cena pós-crédito de apresentando personagem, de coisa de outro filme, e tem que ter erro de gravação. Os bloopers. Não, e tem que voltar com cena de cantoria, igual o Shrek 2. Sim! Nossa, com o Living Love da Louca. Exato. Nossa, ou o Shrek 1. Shrek 1 com I'm a Believer. Imagina como esse filme seria superior se o Gengis, o Cerberus que ele é, e os outros cachorros estivessem cantando Viva la Vida Louca no final. É tudo CG, é que nem o burro do Shrek e o gado de botas, então seria muito superior. Mas falando isso, eu acho que dá pra aproveitar um ponto. Eu acho que a gente não iria falar disso. Esse filme é um filme que se aproveitaria bem da galhofa. Ele poderia ser um filme muito mais galhofa. Ele seria muito mais divertido. Exato, ele é um filme que tem cachorro de CG e em nenhum momento o cachorro mexe os lábios. É desperdício de CG. Exato, é só pra fazer o quê? Pra jogar o cachorro nos colchão, pra jogar o cachorro pro lado e pro outro. Aí eu fico, pô, desperdício da oportunidade que o CG concede. É só pra um cachorro ficar de CG sentado olhando pra janela. Gente, faz com um cachorro de verdade isso. O cachorro só tem que ficar lá parado. Não, CG. É porque eles não tinham dinheiro pra contratar o cachorro bom. 200 milhões não tinha pra contratar cachorro. Esse filme nada justifica. Com um orçamento desse, nada faz sentido. E volta a questão, é um filme que se ele fosse mais galhofa, mais exagerado, mais sarcástico de alguma forma... Ele é um filme que se leva a sério, esse é o erro Esse é o dele. erro dele, ele acaba se levando a sério em muitos momentos. Outro erro do filme é ele ter mais do que 1h30. Também. As 2h20 pesam demais. Assim, a gente tava vendo o filme, acho que com 50 minutos a gente falou, esse filme já tá acabando. O bom é que isso aconteceu 2 vezes, porque eu vi esse filme 2 vezes. E na segunda vez que eu vi com uma amiga minha, a gente chegou exatamente naquele ponto, parou e falou, caralho, ainda tem 1 hora de filme. Mas é porque você gosta de torturar. Você se tortura todos os dias vendo essas coisas. Porque eu me odeio, exato. É por isso que eu vejo as coisas várias vezes. Você fez por merecer dessa vez. A gente não. Me convidaram pra ver o filme, ninguém me falou que tinha 2h20. Falou, vamos sentar e ver o filminho aqui. Eu acho que a ideia de se levar a sério vem pra essa questão da estética rebelde. Que é isso, o filme ele tenta levar a identidade dele a sério. Ele tem esse elemento rebelde, apesar de não haver nenhuma contextualização social pra isso, ela basicamente é um traço de personalidade dela, é quase genético. Mas essa estética, ela faz muito parte de um movimento que tem acontecido de vários filmes, né, nos últimos anos, que é o uso, né, dessa coisa da rebelião e tal, que faz muito sentido se a gente for levar em conta o momento social que a gente vive, né? Principalmente a popularização do Occupy Wall Street. Você tem a Primavera Árabe, você tem várias manifestações, você teve agora manifestações do George Floyd, e você tem um reflexo disso
na arte e nesses filmes que, apesar de serem, tipo, super corporativos, eles meio que tentam vender essa estética rebelde, mas tirar desse elemento da rebeldia qualquer conteúdo significativo. Então você se torna rebelde a partir do momento que você compra determinado figurino, não como você toma determinadas ações e tal. Então, tipo, faz muito parte dentro dessa lógica. Obviamente eu não tô falando que esse filme, não existe um comitê de pessoas que fazem isso, eles se aproveitam desse momento. É muito aquele rolê do comercial da Pepsi com a Kardashian, em que ela tá numa manifestação e aí ela entrega a Pepsi e aí tudo acaba bem, né? É o jeito que as corporações abraçaram isso do pior jeito possível. E fugindo um pouco do Cruella, é uma coisa que a Internacional Situacionista fala, né? Ela fala do conceito de recuperação, que é você neutralizar estratégias, conceitos e imagens revolucionários com o propósito de esvaziar eles de seu conteúdo subversivo e torna eles compatíveis com a cultura burguesa dominante. Então, tipo, esse filme, apesar de... Seria um extrapolar, né? Você falar que esse filme propositalmente faz isso, mas ele tá dentro, digamos assim, dentro dessa lógica. Tem muito disso acontecendo. A propaganda da Kardashian lá entregando a Pepsi é muito isso. Não, vamos ter harmonia, não briguem e tal, assim. É muito essa coisa do controle do discurso, né? Que acontece bastante. A gente pode ter um episódio dedicado a falando de conteúdos que abraçam esse estética rebelde como uma forma de se aproveitar desse momento histórico e também de controlar, de certa forma, o discurso do que é subversivo e do que é aceitável, né? Eu diria que o filme, ele realmente não tem a noção do contexto em que ele tá, e que ele meio que se coloca dentro desse contexto a partir da análise da música inglesa daquele período. Com certeza. Né? E vai para aquilo que a gente tá pensando sobre o uso da estética glam e punk, né, da Inglaterra nos anos Sem 70. qualquer elemento concreto social do movimento. Isso. O glam, a gente pode falar que ele é um movimento, assim, é um movimento do rock, mas ele tem uma questão de gênero muito forte. Apesar de ser um movimento muito masculino, mas ele ainda se empregava uma certa quebra de certos papéis de gênero muito estabelecidos, aquela imagem andrógena. Certos padrões estéticos da masculinidade também acontecem nisso. Sim. E com ela vem os artistas, né? Vem o David Bowie, vem o T-Rex, que eu nunca lembro o nome do cara. Isso acabou influenciando várias outras coisas, né? Na própria Inglaterra a gente tem o Rock Horror, que leva isso, eu acho que ao máximo que conseguiam naquela época, apesar dos seus problemas. E é aquilo, a estética glam tá lá só pelo rolê. E também na própria questão da estética punk, né? Que você tem uma questão antimonarquista. É aquilo, a gente não vai esperar que tenha um momento em que eles vão falar mal da rainha no filme. Como diria o Zizek, é pure ideology. É que nem os Croods, né? Os Croods, eles constroem aquela ficção dos Homens das Cavernas, né? Porque, tipo, é uma família nuclear. É padrão. Literalmente é a família, tipo, homem, mulher, o menino, a menina e um cachorro. É a família que surge basicamente no século XIX. É uma família que tem um momento datado, histórico, específico, e eles transpõem ela pra Era das Cavernas e tal. Então, ocorre nesses filmes vários desses processos. Cruella também não é uma exceção. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar. Isso não é específico da Cruella e, tipo, não é uma coisa que é horrível dela. É uma coisa que é típica desses filmes, que é a construção, é o uso, né, desses elementos de reprodução de certas ideologias. Sim. E veio por uma questão do filme dessa questão dessa Londres ficcional e sobre toda a questão de uma certa contextualização racial também do filme. No filme, se não me engano, tem personagens indianos, tem pessoas negras no filme. E é aquilo, o único personagem que é maltratado, que se diz maltratado, é o personagem do Artie, que teoricamente é gay, mas é aquilo, teoricamente é só Disney querendo vender mais ingressos. Exato, e é aquilo, o fato dele ser tratado mal em nenhum momento realmente acontece no filme, é uma coisa que ele fala em um diálogo específico. E em nenhum momento ele fala, eu sou gay, ele não tem um namorado, ele não... nada. E vai muito pra essa questão racial também, né? É engraçado pensar nessa Londres desse período, assim, sem distanciar, porque a gente pensa, só os Estados Unidos tinha esse tipo de segregação, mas a segregação na Inglaterra é um negócio muito complicado para os imigrantes. Em 58 tem as riots de Notting Hill. E é engraçado depois pensar, né, que Notting Hill era um bairro de imigrantes, né? E depois ele se tornou um bairro extremamente gentrificado e filme da Julia Roberts, né?
Mas, é que pra quem quiser saber um pouco mais sobre a questão da tensão racial, eu vou fazer uma sugestão aqui. Tem a série Small Axe, do Steve McQueen. Steve McQueen é um diretor inglês negro. É uma pentologia, né? É uma antologia, né? Ele falou que ia ser uma série pras produtoras, vendeu como uma série e fez 5 filmes ou 4 filmes diferentes. E tá disponível no Globoplay, e aí fala muito da representação dos imigrantes caribenhos, né? Que vão morar na Inglaterra, e aí conta a história deles nos anos 70 e 80. E são sempre histórias muito sofridas deles, né? Menos o episódio... Não, mentira. Mentira, todos os episódios são sofridos, esquece. Todos. Tem um episódio que é menos sofrido, mas mesmo assim, mostra uma realidade, né? A polícia é mostrada no filme, nos filmes, de uma maneira muito realista. Mas é aquilo, não se trata de esperar que o filme vá mostrar, mas muitas vezes aquilo que ele não mostra também é indicativo de determinada narrativa. E vem essa questão, né, da Disney, queremos fazer um filme diversificado, né, mas é uma falsa diversidade. Você traz esses personagens só para eles aparecerem no pôster, para as pessoas acharem que estão sendo representadas, mas é aquilo, lógico, você não precisa ficar vendo filmes que só contam dessas questões horríveis. Você não precisa ter um personagem gay que fica sofrendo o tempo todo. Mas você também não pode simplesmente colocá-lo no filme e achar que todo mundo vai adorá-lo sem menor problema na Inglaterra dos anos 70, considerando que até 67 era crime. Você era castrado quimicamente por ser gay. E uma coisa que a gente pode falar também, que é uma questão de colonização, né? Uma grande parte dos países que ainda tem a homossexualidade como crime, e crime, assim, quase que um crime hediondo, são países que foram colonizados pela Inglaterra. A Jamaica, né, que acho que até hoje é considerado um dos países mais homofóbicos do mundo, né, é um exemplo. É aquilo, os países africanos que não foram colonizados pela Inglaterra não têm esse problema da mesma forma. A homofobia, ela vem por conta dessa questão legal na Inglaterra, de que era crime. Eles levam com eles a civilização, e no caso a civilização é castrar quimicamente gays. É apedrejar e fazer esse tipo de coisa. Estamos falando de Cruella! Filme infantil, Disney! Eu acho que essa questão da construção do universo da moda, eu acho que isso dá um episódio próprio, que é esse espaço do ambiente selvagem, no caso feminino, né? Muitos filmes que acabam abordando isso, você tem personagens que são a versão feminina, análoga ao cara estilo Lobo de Wall Street, né? Que é aquela pessoa que tá num ambiente corporativo extremamente selvagem, violento, competitivo. E o filme, ele mostra isso, mas não trabalha muito bem. Porque esse é um ponto, né? Vale lembrar que o filme, filmes, por exemplo, como O Diabo Veste Prada, você vai ter, por exemplo, uma análise sobre uma questão de classe do Jonathan Clark, por exemplo, que ele vai falar da questão de como o filme, O Diabo Veste Prada, ele trabalha a construção desse sentimento de ascensão à alta sociedade. E como a personagem da... Andy? Como é que é o personagem da Anne Hathaway? Enfim, ela vai se ascendendo para essa alta sociedade, né? Ela antes essa plebeia, e ela vai se tornando tal qual, né, a Miranda em determinados aspectos. O filme ele trabalha com essa questão das emoções de certas participações em símbolos de classes sociais. E esse filme, ele aborda isso, ele tem essa questão, mas não é muito bem trabalhado. Então, você tem esses elementos, que é a construção do mundo da moda, mas isso não é muito explorado. E essa questão dela almejar, né? No caso, ela vira, né? Ela é descendente direta da baronesa, spoiler. Ela tem esse processo dela começar a gostar de ser Mari, de estar participando desses símbolos desse estamento social, que é uma coisa que o Diabo Veste Prada trabalha muito melhor. Então esse filme, ele só é essa influência, mas sem realmente ter essas nuances muito bem trabalhadas. Mas ele quer falar sobre isso, ele acaba falando sobre isso também. Uma coisa interessante do jeito que ele trabalha com isso é que é engraçado, né? E até você pode falar que tem uma certa questão de classe, de uma ascensão social, né? Mas a personagem da Cruella, ela não se importa. Não é como se ela estivesse inserida naquilo para promover algum tipo de mudança. Ela quer a própria ascensão. Assim, todos os funcionários da baronesa estão lá sofrendo porque ela é uma pessoa horrível, ela praticamente é sociopata.
E só que a Cruella só se importa com ela mesma, ela não tá querendo promover nenhum tipo de mudança interna, que poderia ser algo esperado até do filme, dela querer meio que destruir aquilo por dentro, mas não, ela não quer destruir a empresa por dentro, ela quer destruir a personagem da baronesa. Ela quer se tornar a baronesa, né? A irreverência da Cruella é apenas uma estratégia pessoal de ascensão. De ascensão e de substituição daquela figura, ela não quer planejar nenhum tipo de mudança. E eu acho muito interessante que tem o diálogo quando ela tá sendo amarrada pra pegar fogo, né, na casa dela. Ela tem aquela conversa com os seguranças do tipo, pô, ela trata vocês mal, assim. E eles meio que são, tipo, drones que obedecem apenas. Eu acho que é muito... esse filme, ele subestima profundamente a questão da construção das classes sociais. É tipo, qualquer pessoa que não seja dentro daquela lógica aristocrática, né? Ela é como se ela não tivesse um processo de construção da sua imagem de classe e pudesse agir perante a isso, sabe? E é uma coisa engraçada, o filme é cheio de... Não diria que são nem personagens, ele é um filme muito povoado, tem sempre muita gente fazendo muitas coisas, só que ao mesmo tempo aquelas pessoas não simbolizam nada, elas só são figurantes lá no filme, né? Então não importa a história individual delas, o que importa é realmente a Cruella. E você tem um outro personagem mais ou menos importante que entra no outro problema do filme. Tem personagem demais que não faz nada. A maior parte dos personagens são desnecessários. O próprio mordomo lá, que vira casaco, que a gente não sabe qual a motivação dele. Ele tá lá só pra mexer no MacGruber, que é o negócio da chavinha, né, do baúzinho. E é só isso, ele não tem importância. No final das contas, ninguém tem motivação. A própria motivação da Cruella pra ascender no universo da moda é que ela vê aquilo quando é criança e fala, eu sei que isso faz parte de mim e eu preciso fazer isso. No fim das contas, ela só, na verdade, ela não tem uma motivação, ela tá cumprindo o próprio destino, né? Por ser filha da baronesa, o destino dela é ser isso. E o filme nem trabalha aquela questão, mas ela é má, como eu posso ser filha dela? Ela até tem um momento, não, isso é horrível, tal, mas depois tá, ok, agora como é que eu faço pra me tornar baronesa? Exato. O filme, ele se resume a uma questão genética, basicamente. Nenhum personagem tem uma motivação, propriamente. A Cruella tem, mas essa motivação, ela parte do princípio de que ela tem no sangue dela essa rebeldia e toda essa coisa da baronesa, né? Da moda, né? De trabalhar e de costurar e tal. E entra naquela questão que eu falei, né, do arquétipo, ela é a heroína, que ela tá destinada à grandeza, mas ela precisa passar por vários desafios para se provar digna daquilo. O filme ele poderia ter trabalhado uma certa crise de como a Cruella não queria ser má igual a mãe dela, o que faria sentido, afinal de contas a Cruella é uma vilã. O filme esquece que a Cruella é uma vilã e acha que ela é só uma anti-herói quase, mas ao mesmo tempo ela não é anti-herói, ela só é um herói babaca. E é isso, ela abraça, né? Ela tem aquele monólogo expositivo da fonte terrível. E ela fala aquela frase dela, I'm Cruella, born brilliant, born mad, and a little bit mad, né? E é isso. Esse é o ponto de virada dela. Horrível. Eu odeio aquela cena. Do fundo do meu coração. E ela sacaneia o carteiro, que é triste. O cara só tava fazendo o trabalho dele. Coitado do carteiro. É um fenômeno que surgiu até, eu diria que muito recentemente, eu acho que na década passada, que surge essa ideia do blockbuster que custa valores exorbitantes, né? Mas é muito lucrativo. E aí vem essa questão, né? A ideia é sempre ter o maior público. Então a gente tem que entender que essas empresas não se importam com você como indivíduo ou você como parte de um grupo social. Elas se importam com o seu dinheiro e como você vai poder trazer lucro para ela. Então, é aquilo, o jeito que ela coloca um personagem lá, por mais que ele possa até representar algo para você, eu acho que é muito importante você fazer essa separação entre o que está sendo mostrado na tela e a forma como isso está só enchendo o bolso de acionistas que, sendo franco, não se importam. Por mais que eu tenha pessoas muito talentosas que realmente se importam com as causas que eles estão tentando mostrar na tela, a gente tem que saber que a forma como aquilo é mostrada é sempre pensado na aprovação dos acionistas e como aquilo vai trazer mais lucro. Se eles estão fazendo aquilo, é porque eles sabem que aquilo vai ser positivo para a empresa. Só que a gente tem que entender por que estão fazendo isso. É exatamente porque sabem que filmes de certos grupos étnicos agora estão fazendo sucesso. É a monetização e descaracterização de causas sociais e dessas questões. Então, é sempre bom ter em mente isso. Você pode ter uma relação afetiva com aquilo, e aquilo tem um significado pessoal pra você, e isso pode ser bom.
Mas aquilo ali, aquele é um produto feito por um conglomerado e ele não significa, tipo, nada realmente que vai necessariamente melhorar qualquer condições ou subverter Eu acho que qualquer é um coisa. debate muito mais complicado pra gente falar no podcast sobre Cruella, né? A gente vai fazer um episódio específico sobre isso, porque eu acho que ele é um assunto muito interessante. Mas a gente pode falar sobre o personagem do Duarte, né? O personagem do Duarte é isso, que teoricamente falaram que foi o primeiro personagem gay, assumidamente gay. E é aquele negócio, a Disney sempre vai ter o primeiro personagem gay aparecendo em alguma mídia. Só que é aquilo, se ela colocou, como a gente falou, a Disney é uma empresa conservadora, se ela colocou, ela sabe que fazer aquilo, chegou a hora, a gente já pode fazer isso porque vai encher bolso. Aí todo mundo falou, nossa, meu Deus, a Disney finalmente teve muita coragem. Uau, a grande corporação, que corajosa ela tem em vender. Em querer conseguir todo esse pink money. Exato. Eu acho que agora, pra parar desse debate, acho que as pessoas já entenderam que a gente sabe que a gente não gosta dessas empresas e a gente só vê elas como empresas que se importam com o lucro e nada mais. Exato, e a gente tem que ter um episódio falando como é catastrófico o fato de que cada vez mais as comunicações humanas são mediadas por grandes conglomerados de tecnologia. Tem que ter um episódio falando sobre distopia maluca e sobre isso. Agora eu acho que é o gancho perfeito para eu falar da Amazon, né? Porque entrando nessa questão a gente pode falar sobre propriedade intelectual, que as corporações hoje em dia adoram, né? E aí falando sobre o que o Matheus tinha falado, como as empresas da tecnologia e das telecomunicações entraram no meio do entretenimento. E a Amazon foi a empresa que fez isso muito recentemente, ela comprou a MGM, acho que por 10 bilhões de dólares, uma coisa assim. Né? E qual que foi o interesse? Foi o Jeff Bezos falando que queria ser dono das propriedades intelectuais, o que o povo chama de IP, vamos chamar de PI. Então com essa entrada vem essa questão das empresas interessadas nas propriedades intelectuais. E a gente tem que pensar na Disney nesse sentido. A Disney é a empresa de propriedades intelectuais e que ela está sempre reciclando. É muito difícil você ver algo novo que a Disney está trazendo. A Pixar até tenta, né? Eu acho que a Pixar é esse lado mais criativo. E tem a outra da Disney Animation, mas que, sendo franco, eu ainda acho que ela está fazendo os mesmos filmes sempre. O estúdio in-house da Disney que faz tipo Frozen e Your Hire. Isso. São horríveis. Eu sei que vai ter gente que vai gostar, mas a gente fala mal de tudo. Você tá no podcast errado, cara. Aqui é o povo que assiste filme e fica triste por gostar de filme porque ao mesmo tempo odeia ver filme. Exato, a gente gosta tanto de cinema que a gente quer acabar com ele. A gente quer acabar com tudo, com a cultura. A gente ama muito ela e a gente sente raiva. E aí, essa questão das propriedades intelectuais, a Disney é a empresa que vive disso, a Amazon quer, né? A Amazon quer ser dona da franquia James Bond, eles querem ser dono de várias franquias da MGM. O Jeff Bezos chegou a falar, ele não falou exatamente isso, mas é tipo, eles podem pegar o Toro Indomável do Scorsese e transformar numa franquia, numa série do Prime. Exato, eles vão ter a série do James Bond, que vai ser, na verdade, uma mulher e vai ter vários elementos de sinofobia, porque a gente tá vivendo esse acaloramento de um antagonismo com a China. Então ele vai rememorar o embate da Guerra Fria, agora com a versão mais woke, né? Vai ser Eu não duvido que isso aconteça, velho. Tem que ser uma pessoa chinesa mesmo, porque se for uma pessoa americana de origem asiática, não pode, porque agora essa é outra pauta do que os Estados Unidos se importa. Mas se for um chinês de verdade, não. O chinês é realmente mal, né? Mas, a gente pode falar desse surgimento dos oligopólios, dessas grandes empresas da tecnologia que agora estão no meio do entretenimento. A Disney, eu diria eu acho que é a única empresa muito grande do entretenimento americano que não é de nenhuma outra empresa. Que não é desse meio das indústrias dos conglomerados de tecnologia, né? Ela tem uma origem no entretenimento, né, propriamente. Ela tem origem no cérebro do Walt Disney, que está congelado ali embaixo em um lugar misterioso do parque. Que ainda produz tudo, né? A Viacom é da Verizon, o grupo Warner é da AT&T e agora a MGM, né, os estúdios que não tinham falido foram comprados. A Fox foi comprada pela Disney. A parte importante, né, da compra da Fox vem disso, vem da Disney querendo adquirir mais propriedades intelectuais. Conseguir de volta a parte da Marvel que ela não tinha conseguido.
Ela ainda ficou uma partezinha com a Sony, e a Disney agora se aproveita disso, né? Que é a farra das propriedades intelectuais. Você compra esses catálogos, e aí você fica revivendo. É uma coisa que o Matheus tinha falado, né? De que você aproveita, esse negócio já tá muito antigo, a gente vai perder. Agora eles não podem nem perder mais. Agora eles só. Não, a gente precisa fazer para as pessoas não esquecerem que a gente é dono disso. E para daqui mais 15 anos eu poder relançar outra vez. E as pessoas vão estar sempre voltando nessa mesma propriedade intelectual, que ela já teve contato. E vira um ciclo de nostalgia. E é uma coisa engraçada, né? Que também vem isso, né? Do interesse das pessoas por essas propriedades intelectuais já conhecidas, a cultura dos remakes, reboots, ou sequências, né? E é um negócio mais zoado que a gente sempre vai ouvir aquela história, Hollywood perdeu a criatividade, porque agora estão fazendo todos esses remakes, reboots, né? Mas isso já tá acontecendo já tem décadas. Já tem ideia. Não, mas eu diria que se fortaleceu, assim, a questão transmídia deu uma força ainda maior, exatamente por conta disso. As pessoas não estão mais indo ver outros filmes. Agora, como existem poucos grandes estúdios, né, a produção de filmes nos Estados Unidos se baseia nisso. Nessas megas produções, não são mais feitos filmes médios. Os filmes pequenos ainda acontecem principalmente por causa de um cenário independente. Mas a morte dos filmes médios, que eram os filmes que eu diria que faziam mais sucesso nos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000, faz parte dessa questão da morte, da criatividade, se a gente pode falar. Eu não diria que realmente é uma morte, mas eu diria que existe um perigo nisso, da gente começar a ver tão poucas empresas produzindo e sempre maximizando as grandes franquias. E aí depois a gente pode também entrar no grande história do Scorsese falando que filme da Marvel é filme de parque de diversão. A gente já tinha isso desde sempre, porque tem lá Transformer que foi criado o desenho pra vender mais boneco. E o He-Man também. Tinha o Mas essa He-Man que também teve isso, então... É um negócio que existia, mas o problema é quando isso começa a se tornar regra. Quem mora em cidade pequena, né? Porque às vezes, assim, cidade pequena com cinema, porque cinema no Brasil já é algo raro. Mas você vai na cidade pequena, os filmes que chegam são o quê? São esses, não? Esse blockbuster é o filme da Marvel que tá sempre chegando, tal. E aí vem também esse impedimento de que você só começa a ter acesso a esses filmes porque eles são filmes muito mais fáceis. Porque a indústria de distribuição, você até consegue produzir os outros filmes, mas você não consegue distribuir. Entrando na questão das propriedades intelectuais, a gente pode falar desse fenômeno das propriedades que estão tendo revival ou que estão disponíveis, né, nesse serviço de streaming e esse efeito da nostalgia. Por exemplo, eu acho que é uma coisa conversa muito bem com... É o público do podcast, segundo dados que a gente tem, né? Que é o público na faixa dos 24, 25 anos. Que, pra gente, um exemplo muito claro é o revival de iCarly. Exato. É o ciclo nostálgico, ele sempre está direcionado para esse jovem adulto que provavelmente tem um emprego agora e uma renda extra, que ele não tem filhos, por exemplo, e tal. Ele pode gastar comprando conteúdos diversos de determinada franquia. Isso é até engraçado, né? Porque considerando toda a perda de renda da geração millennial em relação às gerações anteriores, mas... É muito interessante porque a gente vive uma época das gerações boomerang, né? Que eles vão e voltam pra casa e tal, então é muito curioso isso. E aí a gente entra nisso da nostalgia, e agora é isso, é usar suas propriedades intelectuais. Cruella não é um filme que entra nisso, porque afinal de contas Cruella é um filme muito antigo. Mas a gente pode falar um pouco do filme da Glenn Close, né? Que são filmes que eu acho que todos aqui... nós não vimos recentemente esse filme, mas a gente tem a memória de ver esse filme quando eu era criança. Eu lembro que era um dos meus filmes favoritos quando eu tava no jardim de infância. E agora a gente tem isso com a iCarly. E a iCarly vem... eu vou falar disso porque é horrível, né? A iCarly... estar voltando é um sinal de tempos ruins. É o sinal do fim dos tempos, velho. É sempre isso. Mas vem com isso, dialoga muito que... Eu estava lendo muito sobre marketing, né, para esse episódio. E é uma questão, o público-alvo, né, do marketing, como o Matheus falou, agora é essa geração, são os millennials, né, que eles já têm um certo poder de compra. E principalmente os millennials mais velhos, eles também têm filhos já. Eles já conseguem catequizar os seus próprios filhos nos produtos da Disney. Que é um dos propósitos do marketing, né? É a criação do consumidor evangelizador, né? Que é o ideal para eles.
Isso. Essas gerações mais velhas, eu acho que a partir dos milênios, consome produtos da Disney há muitos anos, seja através dos filmes, né? Que aqui no Brasil eram lançados em VHS, acho que a editora Abril lançava os filmes da Disney. Mas também bonequinhos, livros, tudo. E a partir desse momento que elas conseguem te fisgar desde criança, você se torna quase a vítima da empresa o resto da sua vida. Você é fidelizado por Você é ela. fidelizado de uma forma. E essa geração que já tem filhos, é muito fácil. E é óbvio que a escolha que a Disney vai querer fazer. E é tudo com uma intenção de humanizar a marca, tentando gerar novas conexões entre o passado que essa pessoa viveu e o presente. E a Disney sabe trabalhar isso muito bem. Desde, assim, a gente pode falar quando ela tinha o Disney Vault, que eu não sei se a maior parte das pessoas se lembra, mas tinha isso, de que os filmes da Disney em VHS, eles eram relançados, e eles sempre falavam, vamos lançar esse filme, e ele depois será colocado no Disney Vault. O filme era lançado por um tempo limitado, e depois tiravam do mercado. E tem muito isso, né? Como existe a construção de escassez falsa, né? Através de conteúdo digital ou conteúdo midiático, que não existe uma escassez real, mas eles criam uma escassez desses produtos. Que é tipo, você tirar de catálogo e tirar o acesso a isso, de certa forma, é muito interessante como elas trabalham com várias formas, várias estratégias para monetizar suas propriedades intelectuais. E é uma coisa engraçada, já que eu já falei do Rocky Horror, tem a grande questão que a Disney é dona do Rocky Horror hoje em dia, e ela fez uma exceção falando que esse filme ela iria deixar que ainda fosse exibido no cinema, já que os Estados Unidos tem cinema que passa esse filme há 40 anos, praticamente, né? Direto toda semana. Então, essa é uma exceção. Mas lembre-se, a Disney não é boazinha por estar fazendo isso. Ela só sabe que assim ela vai conseguir mais dinheiro. Ela só não se importa, tipo, beleza, pode fazer isso. Eu queria definir essa questão do que é transmídia. Porque é uma coisa que a gente não definiu, apesar de ter falado bastante, né? Por favor. A gente chegou a citar, mas a gente não falou especificamente, a gente só falou por cima certas noções sobre transmídia. Transmídia que é esse conceito criado pelo Henry Jenkins, se não me engano ele é um professor da área de comunicações nos Estados Unidos. E ele fala sobre isso, né, que é esse uso de vários elementos da ficção através de vários canais diferentes, né, de várias mídias. Com isso eles tentam unificar e coordenar toda a questão da experiência, do entretenimento. Então é a forma que eles criam de ter controle sobre as próprias propriedades intelectuais. A Disney é uma empresa que a gente pode falar que sempre fez isso muito bem, né? Ela sempre conseguiu ter os seus produtos e lançar depois como livro, como não sei o que e tal, lançar continuações desde muito antigamente. E hoje uma franquia que é da Disney que também soube fazer isso muito bem foi Star Wars, né? De certa forma, a lógica de produção de mercado do Star Wars, antes mesmo da aquisição, não era tão diferente, né? Existia uma certa inovação do aproveitamento de certos mercados e tal. Dizem que Star Wars assim, é um dos criadores quase do conceito de transmídia. Porque eles têm isso, você não cria apenas também um filme, você cria um universo. Cruella é isso, Cruella não é 101 Dálmatas, é um novo universo que se passa na Inglaterra com essa personagem de um filme. Você cria uma estética, né? Você se aproveita também de, às vezes, mudar gêneros, né? Você pega uma propriedade intelectual que é de um gênero e aí você muda o gênero. Não estou falando de gênero na questão de que você pega e faz o caça-fantasmas masculino e feminino. Aquele, meu Deus, terrível. O que é triste, porque tinha potencial. Mas você pega tipo Mandalorian, né? Que é mais ou menos um faroeste. Não sei. Né? Ou os próprios filmes da Marvel, que uns são mais de comédia, outros são mais de ação. Mas no final é tudo igual. E é isso. É você se aproveitar disso pra você... É aquilo, certas pessoas vão falar que não é pra maximizar o lucro, é porque você quer ter diversidade, mas não, é pra isso. Mas também tem uma questão social forte, né? A questão transmídia funciona muito bem pro marketing, exatamente porque as pessoas têm essa necessidade de socialização, de falar sobre as coisas que elas consomem, né? E os fãs das franquias, das coisas, eles acabam comprando isso de uma forma. Né? Então, com isso, o transmídia se torna não só da empresa, mas também dos fãs.
dos fãs que ficam criando fanfic, dos fãs que se vestem em evento, né? Como a Matheus falou, é uma questão de uma evangelização. É algo que acontecia meio que organicamente ao redor de certos PIs, que foi visto o potencial mercadológico disso e eles meio que trabalham hoje em dia já em cima disso. A partir de um certo momento você começa a querer investir naquelas comunidades que surgem a partir de uma propriedade. Cruella vai passar por isso? Não. Exceto se tiver um fã-clube de gente que realmente gostou do filme, não sei da Sempre onde. tem. Sempre tem aquela pessoa que vai dizer não, porque você não entendeu a construção social por trás dessa cena aqui, e você não pegou a vibe da música passada. Você não tá vendo aqui a subversão, a Disney está indo longe demais. Coisas assim. Tem algum anime ruim que é assim? Todos. Algum anime que é muito ruim, mas que tem todos esses de entrar em universo. Eles são todos horríveis, mas... Nossa, dá tanto dinheiro. É tipo aquele negócio que o Daniel Furlan fala, de que a indústria do plástico para vender mais plástico. Então, é só... É aquilo, é tentar justificar o marketing de uma maneira humanista. Aproveita que o povo funciona desse jeito para vender produto. Mas é exatamente isso que é o marketing, né? É a isso. manipulação da psique humana e de certos elementos sociais pra vender boneco de plástico. É tudo um grande spook, na verdade. É aquilo, você investe em marketing, mas também vai chegar a um ponto em que o fã vai vender o produto por você, né? E ele vai comprar tudo. E você cria só as pessoas malucas pra comprar Funko Pop, né? Exatamente. É só o cara que fica doido com a parede cheia de Funko Pop. E eu acho que pra gente já fechar um pouquinho essa questão, né, da nostalgia e tudo, a gente pode amarrar o nozinho, né? É o streaming. O streaming é isso. Ele coloca várias das ideias mais modernas do marketing de uma maneira muito efetiva, né? Principalmente a questão do uso de pesquisas e do uso da inteligência artificial também, né? Para as produções, você começa a conseguir analisar os padrões dos consumidores para ver o que eles querem, o que eles gostam. Com isso, acho que a gente pode já entrar na questão do uso da tecnologia pela Disney, né? Que a Disney tem umas coisas muito bizarras. Ela tem tecnologias para ver se você está sorrindo ou rindo vendo alguma coisa. Exato. Tem o site, né, que tem um acervo de várias pesquisas que a Disney financia a respeito de marketing, de construção de narrativas e tal, e você vai lendo aquilo e você vai ficando, caraca, que bagulho assustador. O futuro, né, das narrativas, né, que a Disney se propõe é algo completamente desalmado, né? É realmente essa coisa do uso daquilo que já funciona e de vários elementos já produzidos, né, no passado, dessa maneira que vai atingir as pessoas de uma maneira que seja lucrativa. É aquilo, a Disney ela já tá muito estabelecida na indústria, ela já tem suas propriedades, e aí agora a próxima barreira é essa barreira tecnológica, que é saber usar a tecnologia para conseguir criar os produtos mais lucrativos possíveis. E como o Matheus falou, né, que tem essa página da Disney Research, que é só parte de pesquisa, áreas de marketing, áreas de computação, de robôs. São os negócios bizarros que a gente nem imagina que... Porque tem coisa pro parque também, né? Tem umas coisas... tem coisa interessante, né? Eu falo aí, assim, mas vale a pena dar uma olhada. Não, é legal, porque tem coisas que são interessantes, assim, são avanços tecnológicos legais. Aquela inteligência artificial lá que ela ajuda você na leitura, que ela pode ser um auxílio para bloqueio do escritor. Eu achei uma proposta muito interessante, algo que já está acontecendo. Você tem o GTC 3, que saiu recentemente, né? Já tem alguns programas que ajudam nisso. É o Inspire Me, né? Que essa tecnologia da Disney, que já não é nem tão recente, que eles podem sugerir cenas, você consegue dizer. E você pode usar isso junto com a outra, né? Que é o Storyprint, né, que tem análises visuais das obras, ele consegue analisar o roteiro, mostrar as interações entre os personagens, as formas. E para quem já usou um programa de roteiro, a maior parte dos programas de roteiro mais avançados fazem isso. Só que esse é o próximo nível, é a forma Disney de fazer isso. No futuro ela provavelmente vai conseguir integrar todas essas coisas para não precisar ficar usando os mesmos roteiristas, né? Você cria uma inteligência artificial para esse tipo de coisa, você não vai precisar dos roteiristas exatamente para ficar escrevendo. Você vai ter agora uma nova forma de produzir conteúdo
completamente robotizado. E para essa forma transmídia é ótimo, porque você pode fazer livros, séries, tudo, sem ficar dependendo tanto de pessoas. Você consegue produzir muito mais. Você pode, ao invés de tirar o foco do roteirista, você dá dinheiro pra fazer mais boneco. É isso, a gente aproveita um filme ruim pra falar de coisas muito mais interessantes que o filme. Essa é a proposta do rolê, né? É a gente falar sobre questões materiais ao redor, né, do filme e fazer também o trabalho duplo, né? Analisar essas questões materiais e fazer uma crítica baseada no contexto histórico e nesses momentos. Eu acho que esses seriam os dois focos, né, do projeto. Igual no episódio anterior. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas com esse negócio de que a gente vai ver um vídeo no YouTube e aí vai ser só a pessoa falando, a atuação de fulano está muito boa. Mas não, a gente quer fazer essa questão diferente. Sim. Não que seja uma coisa única que ninguém nunca fez, mas... Mas mesmo assim, amanhã vai ter o meme, assim, preview do podcast. Aí, carinha triste, Disney ruim, carinha feliz, comunismo bom. É isso. É isso. Porque, na verdade, todo episódio é isso. Falando mal de um conglomerado e, basicamente, defendendo o comunismo internacional. É isso, e no final, o Wink é show. Pronto. O Wink é o melhor Pra personagem. quem viu o filme, ele sabe que o Wink é show. Considerações finais do episódio, eu acho que é isso, o filme é ruim, mas levantou debates interessantes no episódio. As notas que a gente pode dar, eu gostaria de começar dando a nota. Eu acho que ele vale 2 cachorros de 3 cabeças. Mas a nota você tá dando baseada em 6 cachorros, ou em 3 cachorros, ou em 10 cachorros? Sim. A minha nota pro filme é o Wink é show. Eu acho que é uma nota boa. Tipo, o filme é 0, mas o Wink é show. Ele é um ótimo cachorro que talvez não exista. É aquilo. Mas o Wink vale um 3, então eu acho que... Ele é 10 de 10, mas eu não posso julgar o filme só pelo Wink. Sendo franco, a Disney tem que voltar a investir em filme de cachorro. Filme de cachorro é ruim, mas é tão divertido. A gente viu Show Dogs, filme de cachorro é tão ruim, mas eu nunca deixei de me divertir. Minha nota pro filme, eu vou dar, acho que 3... Não, 3. 2,5 Wink vestido de rato. Que é muito fofo. Nossa, muito bonitinho, muito fofinho, realmente. Melhor cena do filme. Ele se fingindo de morto, com roupinha de rato. É muito fofo, velho. Ali foi meu coração. Eu acho que a gente pode falar um pouco de interações que aconteceram com o nosso público, porque nós ficamos muito felizes com as mensagens que recebemos. Inclusive, recebemos uma mensagem de uma amiga minha, que eu considero muito, que ela mandou um tweet do Kleber Mendonça Filho falando que tem que ter sexo no filme mesmo, que estavam reclamando que ia ter cenas de nudez no Senhor dos Anéis, e eu acho válido, porque eu acho que isso dá uma pauta para episódio, que é inclusive como tudo é muito sexualizado, mas ao mesmo tempo muito pouco erótico. As pessoas parecem que têm pavor de um beijo apaixonado. Tudo é muito tipo corpos bonitos e questões sexuais, mas tipo não tem paixão. Então, esse Exatamente. comentário... A gente quer ver aqui barriguinha de pochete sendo acariciada com muito amor e fervor. Não, e com fervor, pô. Um beijo, assim, apaixonado. A gente quer ver aquela coisa feia. Esfrega-esfrega. Mentira, não necessariamente isso. Mas tem que ter paixão. E esse foi um excelente comentário que a minha amiga ela mandou. E eu diria, os filmes do Kleber Mendonça são cheios disso. Ele não tem medo. Eu acho até um pouquinho exagerado. Às vezes ele exagera um pouco. Mas eu acho importante. E isso surgiu dessa interação, que foi uma interação que tem uma história muito interessante, né? Que ela achou que tava falando comigo. Mas quem respondeu foi o John Paul. Exatamente. E ela ficou vi a mensagem. Ela ficou constrangida com isso. Foi muito bom. E outra interação que foi com a Aissa, com uma seguidora nossa no Twitter, que comentou a respeito do último episódio sobre a questão da participação da mulher do filme, e ela fez vários comentários interessantes que eu acho que você deveria ir no Twitter, seguir a gente e ver a conversa que a gente teve lá, que teve bastante conversa, foi legal, a respeito Se quiser segui-la, também pode. Exato. Ela traz sempre coisas legais. Então, por favor, interaja com a gente, nós gostamos muito e você vai participar do episódio, a gente vai falar sobre a sua interação, e inclusive a gente vai ser que nem idosos e a gente vai falar o nome da pessoa, não a arroba dela. Porque isso é muito coisa de idoso. Eu acho que agora a gente já pode agradecer a todo mundo que faz esse podcast funcionar.
são os apoiadores. Verdade. Que a gente pode falar que nós tivemos até um grande sucesso. Que antes nós só tínhamos 2 apoiadores, agora nós temos 5. Isso é um crescimento de mais de 100%. Portanto, caracteriza o nosso grande sucesso aqui. Exatamente. Porque 5 é maior que 2. E isso eu sei. Exato, é porque eu só sei contar até 5 porque são os números que tem na mão. Depois disso é o quê? 1, 2, 3, 4, 5 vários. Então, depois disso, eu não vou poder contar quantos apoiadores tem, mas por enquanto temos 5. Então vamos agradecer a todos. Vamos agradecer ao Erison, que continua tirando o dinheiro do seu próprio filho, que fez aniversário. Verdade, ele que é Vou dar um parabenzinho. o indivíduo apaixonado que faz aniversário no Dia dos Namorados. Ao grande Gino, o nosso querido gringo, que nos paga em dólar. Exatamente, ele dá essa bagatela de 50 cents que se converte no valor que a gente comprou a nossa lambreta, né? Porque é mais ou menos essa paridade com o dólar hoje em dia. Temos isso. Temos Robin que agora apoia o nosso projeto, nos dando dinheiro, e nós agradecemos. Ele apoia e participa do episódio. Quem sabe isso pode acontecer com você. Com seu dinheiro, você pode comprar sua participação, porque aqui funciona assim. Você pagou, você tem alguma coisa que você vagamente acha que sabe, a gente vai botar você no episódio. A outra pessoa que paga e esteve presente foi o Gustavo Bueno. Que ele está pagando com dinheiro de esquema de pirâmide pra gente. Obrigado, Quai. O que a gente acha lindo. E a outra pessoa que temos que agradecer é o menino Gustavo Partel. Que, quem sabe no futuro também não pode aparecer aqui. Ele que consegue muitas vezes ser mais depressivo do que eu. E eu admiro muito isso, porque é um esforço. Mas amamos todos os nossos colaboradores de coração. E, inclusive, as pessoas que também não são colaboradoras, que vêm, escutam esse episódio, e esse podcast, no caso, e conversam com a gente. Um beijo no coração de todos vocês. E podemos agora, terminamos os agradecimentos, agradecer a outra pessoa, que a gente já agradecemos, a gente agradece de novo, que está aqui conosco, que pode fazer propaganda do seu livro. Obrigado pela participação, talvez não tão comprada assim. E, por favor, deem atenção pro meu livro, deem atenção pro meu Twitter. É tudo @exame. Na Amazon você pode procurar Robin com RHOBIN. Eu sou a única pessoa com esse nome lá, então não é muito difícil de achar. Se você curte ficção científica, aventura e normalmente livros mais young adult, vai lá, tá show. Só tem personagens fora do cis, hétero, coisas. E é isso, gente. Deem dinheiro pra alimentar meus gatos. Isso é verdade. Eu tô lendo o livro e eu tô gostando bastante. Eu gosto muito das dinâmicas, meio os romances, as tensões que acontecem naquele livro. Eu acho que é bem legal. Eu gosto da ideia da distopia e do segundo fim do mundo e quão banal isso fica. No início do filme, a construção disso é muito boa. Então, como um leitor, assim, eu acho maneiro, eu acho que vale a pena dar uma olhada. O Matheus já spoilou, porque ele falou filme, ele já sabe de como eu estou produzindo isso. É verdade, eu falei filme, Ninguém né? sabe, porém, existe uma parceria em stop motion. Com um bonequinho de massinha, né? Eu produzo tudo com boneco de massinha. É tudo massinha e aquele outro negócio que parece massinha, mas é duro. Biscuit. Com 300 reais de colaboração na Apoia-se, sai o filme do livro. Em biscuit. Em biscuit, porque é o que você tá comprando. É 300 reais, né? Pô, dá 200 milhões pra gente que a gente faz um filme tipo Cruella, muito melhor que Cruella. Não, com 200 milhões aqui, a gente vira o próximo Spielberg. Não, com 200 milhões, a gente acaba com o mundo só pra ter o segundo fim do mundo. Exatamente. É isso. Muito obrigado por assistir esse episódio. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem. E amem o Wink. A meu Wink é show.